Bom, vamos iniciar então aqui a segunda parte, a segunda aula, né, sobre fundamentos de geologia. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a origem dos cristais formadores de rochas, né? Então a gente já iniciou na aula anterior falando sobre o diagrama de cristalização, as séries de cristalização ou reações de Bowen, tá? Então, a gente vai falar sobre a formação dos cristais formadores de rochas ígneas, né? Então, aqui como está nesse exemplo da figura, que a gente tem o granito, que é formado por plagioclásio, quartzo, feldespato potássico e biotita, ou às vezes muscovita. Eu vou entrar mais em detalhes mais para frente e vocês vão entender melhor o significado dessa figura aqui mostrada. Bom, então, primeiramente, para explicar como é que como que foi o experimento de Bowen, ele conseguiu um pó de rochas, de mistura de rochas, ele fundiu, né, e ele avaliou com o tempo quais cristais que poderiam ser formados e em qual sequência. Então, iniciando aqui, nós temos um termômetro né, esquemático, né, mostrando a temperatura em torno de 1.200 graus Celsius até uns 750 graus Celsius, né, então ou mais para cima ou mais para baixo do que isso. Né, mais para cima nós teremos o magma, né, que é a rocha fundida, abaixo nós teremos já os cristais formados, né, ou as rochas formadas a partir da cristalização desses cristais. Então aqui temos as guias, né, das séries de reações ou cristalizações, né, onde de um lado, do lado esquerdo, nós temos os minerais ferromagnesianos, ou seja, aqueles que são ricos em ferro e magnésio, e os não ferromagnesianos, ou seja, que tem mais cálcio, sódio e potássio, né? E cálcio, sódio principalmente e alumínio. Bom, e aí aqui nós vamos ter os tipos de magma. Conforme a temperatura, conforme a quantidade de sílica que nós tivermos, né, nós vamos ter uma diferença na cristalização e também no tipo de magma que nós temos. Então nós temos o magma que é mais máfico, ou seja, ele tem mais magnésio e ferro, e pouca sílica, né? O intermediário e depois temos o félsico. O félsico ele é mais rico em feldespato e em sílica, tá? E menos em magnésio e ferro. Então vamos lá. Da série de cristalizações, o primeiro a se formar, os primeiros a se formar é da série do grupo das olivinas, né? Que são aí bastante ricos em magnésio e ferro e são do grupo dos nesosilicatos. Todos esses dessa série são silicatos. Então, nesse caso são nesosilicatos. Neso significa ilha, né? Então nós temos ali uma unidade tetraédrica de SiO4, tá? Conforme a temperatura vai baixando, se eu tiver mais, a partir do momento que se forma a olivina, se eu ainda tiver sílica no meu magma, então a sílica vai sendo incorporada e eu vou formar agora os inosilicatos. Ino quer dizer fio, né? Significa fio. Significa que eu tenho como se fosse uma guia, né? Uma tripinha de tetraedros de sílica conectados através do oxigênio, tá? Então forma o grupo dos piroxênios, né? Em seguida, se eu ainda tiver sílica no meu magma, ela vai reagir com esse cristal de piroxênio e agora ela forma os anfibólios, que são os inosilicatos de cadeia dupla, né? Então são dois fios que vão se ligar e formar aí a cadeia dupla dos inosilicatos. E por fim, para fechar a série descontínua, e se chama descontínua justamente porque eu tenho, começando pelos nesosilicatos, depois eu formo inosilicatos, depois eu formo inosilicatos de cadeia dupla e por fim os filosilicatos. Os filosilicatos, então eu tenho folhas, né, infinitas aí, né, muito extensas, né, então eu não tenho fio e nem as ilhas de tetraedros, então agora eu tenho folhas imensas, né, intercaladas por alguns metais que vão servir de contraíons e segurar uma folha sobre a outra, né? Eu vou entrar em mais detalhes em cada um deles. Então aqui nós fechamos a série descontínua de cristalização. Agora vamos para a próxima série, né? Voltando a temperatura lá em cima. Então, quando o meu magma já tem bastante cálcio, né? Tem pouca sílica, bastante cálcio, e
pouco ferro e magnésio, então o cristal que ele vai formar será a série dos plagioclásios. Então ele começa com os plagioclásios cálcicos, ele passa, né, conforme a temperatura vai baixando, se eu tiver sódio no meu magma, então ele vai cristalizar outros que são dos tectosilicatos, que são estruturas tridimensionais, então de todos os lados os tetraedros estão totalmente conectados com outros tetraedros, conforme essa figurinha que parece uma flor aqui, que na realidade nós temos que esses tetraedros aqui estão com a sua base para trás do plano da tela, e esses aqui que estão em cinza estão com a sua base para frente do plano da tela, certo? Só para exemplificar. Então nós temos aqui o seguinte, os plagioclásios cálcicos, né, que são tetraedros, que são tectosilicatos, que tem aí como contraíons todos eles são aluminosilicatos, tá? Então eles vão ter como contraíon o cálcio. Então conforme a temperatura vai baixando, eles vão agregando mais sílica nessa sua estrutura interna e vão já entrando um pouco de sódio, né? E aí eu tenho o plagioclásio sodocálcico, né? Em seguida, nós temos a formação somente, né? Então, no extremos temos o plagioclásio cálcico, temos os intermediários e temos os plagioclásios sódicos, tá? E assim nós fechamos a série contínua. Contínua porque todos são tectosilicatos, certo? Então fechamos a série descontínua e a série contínua, e agora vamos para os demais. Quando nenhum desses mais aqui, quando eu ainda tenho sílica no meu magma e eu tenho só potássio, então agora eu formo os feldspatos potássicos, né? Os plagioclásios também são feldspatos, tá? A gente vai estudar isso mais para frente quando a gente estudar os silicatos em detalhes, então vamos abordar outros detalhes dessas estruturas cristalinas, né? Então temos aqui o feldspato potássico, tá? Que são aluminosilicatos de potássio, que são também tectosilicatos. E aí nós temos em seguida, né, conforme a temperatura vai baixando aqui, conforme vai descendo, mais eu tenho um incremento de sílica. Se tiver mais sílica, eu formo esses cristais. Quando eu não tenho sílica, ele vai parando no ponto do meu diagrama, da minha série, aonde não tem mais, ele para nos cristais quando acabar a sílica, tá? Então, enquanto eu tiver sílica, eu vou formando esses cristais aqui de baixo, tá? Até formar a mica, tá? E aí ele consome todos os outros minerais, os outros metais que estiverem presentes aqui. Essa mica aqui é do tipo, é um alumínio também, né? Então pode ver que aqui a diferença é que ele tem mais alumínio e potássio, aqui ele tem potássio e magnésio e ferro, né? Mas todos esses dois aqui são dos filosilicatos, tá? Ou seja, formam folhas. E aí nós temos os potássios como contraíons para segurar as folhas, né? E por fim, se eu ainda tiver sílica e eu não tiver mais nenhum metal para ser agregado, então só a sílica vai ser agregada, formando aí outro grupo de tectosilicatos, que é o quartzo. Então todos esses aqui à nossa direita, eles são dos silicatos do tipo tectosilicatos, certo? Então, lembrando que aqui nós temos esses, quanto mais para cima nessa série descontínua, eles são mais ricos em ferro e magnésio, e do lado de cá eles são mais ricos em cálcio, tá? Conforme eu vou descendo, eu vou diminuindo a quantidade de ferro e magnésio do lado de cá e diminuindo a quantidade de cálcio do lado de cá, certo? E eu vou aumentando a quantidade de sódio para cá. Aqui eu vou aumentando a concentração, a quantidade de potássio e de alumínio, tá? Bom, agora nós vamos ver a estrutura e alguns exemplos, né, de cada um desses minerais, certo? Vamos começar então pelo grupo das olivinas. Aqui nós temos dois exemplos, né, que são as duas pontas da série de olivinas. Temos a forsterita e a faialita. A forsterita ela tem magnésio na sua composição e a faialita tem o ferro. Eu vou mostrar como é que são esses inosilicatos, tá? Desculpa, nesosilicatos, que são ilhas, né? Então, por exemplo, começando pela forsterita, né?
A forsterita, então, o que que nós vamos ter aqui? Vou esperar um pouco aqui carregar. O que nós vamos ter aqui, ó, nós temos, pode observar que aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos octaedros, tá? Então, o magnésio ele está aqui dentro de um octaedro, tá? Ele está interagindo com os oxigênios no meio da estrutura interna, tá? Esse outro aqui também está formando um octaedro, tá? E aqui nós temos as ilhas isoladas dos tetraedros de sílica. Então aqui está o nosso silicato, certo? O nosso tetraedro de SiO4. E ele tem então magnésio, né? Nós temos aqui os átomos de magnésio formando esses octaedros e temos aqui as estruturas isoladas dos tetraedros de sílica, certo? Agora a faialita. Vocês vão observar que a faialita ele vai ser muito semelhante, só que a diferença é que ele vai ter na sua composição vai ter, em vez do magnésio, vai ter o ferro, né? Então aqui da mesma forma nós vamos ter aqui então o metal 1, né? Vamos ter aqui o ferro, né? O outro ferro aqui também. E aqui nós vamos ter os tetraedros de sílica, certo? Então essa daqui é a faialita, certo? Então voltando aqui para os nosso slide. E percebam também aqui no meio eu deixei o termômetro só de uma maneira ilustrativa para vocês lembrarem que eu estou baixando a temperatura, tá? Então baixando a temperatura, agora eu vou falar dos piroxênios. Então dos piroxênios eu destaquei dois aqui, que é a enstatita, que tem magnésio na sua composição, e o diopsídio, que tem magnésio e cálcio na sua composição. Lembrando que esse piroxênio, eles são do grupo dos inosilicatos, ou seja, aquele que forma fios, né? Então, se vocês observarem aqui, eu vou mostrar aqui para vocês na próxima estrutura do diopsídio. O diopsídio, então, ele vai formar, né? Aqui, ó, se vocês observarem, né, se eu colocar assim, ó, observem que o que está aqui em laranja, ó, deixa eu aumentar, aqui em laranja, se a gente puder observar lá para dentro, ele forma um fio, tá vendo? Um fio não está ligado no outro, tá? Então tá aqui, ó, ele é um fio sozinho, tá? Olha aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, dessa forma, tá? E aqui no meio nós vamos ter alguns octaedros, que são dos metais que estão dentro da sua estrutura interna, tá? Então percebam aqui, ó, aqui cada um desse em laranja são os tetraedros. Na realidade, desculpem, os fios estão aqui em azul, ó. O fio é esse em azul, que são os tetraedros aqui, ó. Esses aqui são os diferentes metais, né? Esse aqui é o diopsídio, que eu tenho cálcio e magnésio, tá? E aí eu tenho a enstatita também, né? Aquele exemplo que eu mostrei agora é o diopsídio, e esse daqui então aqui dá para vocês verem, né? Tem os fios aqui cálcio e magnésio, e esse daqui é só o magnésio, tá? Então aqui eu coloquei em perspectiva, dá para vocês verem aqui, ó, né? Aqui tem os contraíons aqui no meio que estão em verde, tá? E tem os fios de silicato aqui, tá? O próximo então é do anfibólio. O anfibólio nós temos o exemplo da Hornblenda. O anfibólio ele é um inosilicato de cadeia dupla. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo da Hornblenda. Se vocês observarem aqui, ó, eles vão ter um pouco diferente dos demais, ó. Eles vão ter aqui o fio de cadeia dupla, tá? Deixa eu girar aqui para ver, deixa eu ver se eu consigo girar de maneira que vocês consigam observar aqui, ó. Aqui, ó, então nós temos o fio, né? Temos um fio de cadeia dupla aqui, tá? E outro fio de cadeia dupla aqui, certo? E aqui nós temos os contraíons, né? Aqui no meio. E aqui eles formam normalmente uma estrutura que seriam octaedros, certo? Então vamos voltar aqui. Agora, a biotita, que vai formar os que são os filosilicatos, certo? Então temos aqui a biotita. Eu vou mostrar já a figura para vocês da biotita para interagir com ela, né?
Então, observem um detalhe aqui, ó. Nós vamos ter o quê? Aqui, essa parte aqui em vermelho são os oxigênios, tá? Aí aqui em roxo são os íons de cálcio e aqui são os alumínios. Aqui no meio são os alumínio e ferro que ficam aqui no meio, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a estrutura então da biotita, né? Que é aquela figura que eu mostrei para vocês. Se a gente rotacionar aqui, ó, vocês vão perceber que a gente tem o quê? Temos as folhas, né? Ele forma folhas. Aqui eu tenho só um corte seccional aqui da minha folha, né? Então eu posso girar. Percebam que o meu íon ali, ele serve então para segurar uma folha sobre a outra, certo? Então, para vocês entenderem isso, essa estrutura interna me dá indícios de como seria a estrutura externa. Lembrando que tudo isso a gente vai estudar com mais profundidade mais para frente. Agora aqui nós vamos ter os tectosilicatos, todos esses aqui dessa série, né, da série contínua até embaixo, né, até aqui, né, até o feldespato potássico, nós teremos então começando pela anortita, que é o cálcio, né, são tectosilicatos, e aí no meio ali nós temos uns espaços ali no meio onde vão se encaixar os minerais, né, os metais, né, os átomos de metais, no caso aqui vai ser o cálcio e o alumínio, tá? Então aqui nós temos a anortita, que é um plagioclásio cálcico. Depois nós vamos ter a andesina, né? Andesina, a palavra correta aqui, olhem aqui, é andesina, vem de Andes, tá? Que é sodocálcica, né? Sodocálcica. E aqui nós vamos ter a albita, tá? O que tem de mais característica? Essa anortita, pela presença do cálcio, ela acaba sendo mais escura, né? Em alguns casos ela pode ser, como nesse exemplo aí, mais alaranjada e tal, mas normalmente ela é um pouco mais acinzentada, né? Ela é mais escura a cor dela. E conforme você vai descendo, ela vai clareando a sua cor até chegar no seu extremo, que não tem cálcio, que ela é extremamente clara, né? E ela aí recebe o nome de albita, né? Então ela é bem clara, tá? E percebam que a estrutura interna, se você comparar aqui da anortita até a albita, ela é muito parecida, tá? Depois vocês olhem no PowerPoint lá que eu deixei em formato de PDF. Tá? E na sequência aqui, nós temos o feldespato. Se vocês compararem aqui, ó, a estrutura deles é muito parecida, certo? Depois, mais para frente, quando a gente for estudar os silicatos, aí a gente vai entender por que cada um se encaixa numa classe, né? Então você tem os plagioclásios e você tem os feldespatos. Os plagioclásios são uma subclasse dentro dos feldespatos, tá? Tem uma estrutura tridimensional, tá certo? Os tetraedros aqui de sílica, eles são conectados uns aos outros, tá? E aí você tem os alumínios e os potássios servindo de contraíons ali, tá? E por fim aqui, antes de chegar no quartzo, então temos a mica, outra mica, né? Porque a biotita também é uma mica. Então temos outra mica, a estrutura é muito parecida com a da biotita, né? Da mesma forma ali você tem aqui as folhas, né? Então são filosilicatos, eles formam aquelas folhas, como eu mostrei para a biotita, muito parecida, onde você vai ter, são os aluminosilicatos, tá? Onde eles vão ter aqui a sílica e o alumínio aqui, nesse ponto, tá? E aqui nós vamos ter os potássios que vão segurar umas folhas interagindo com outras. Quando nós estudarmos aí as rochas, eu vou mostrar como é que acontece com essas rochas. Vou tentar mostrar um exemplo, né? Você tirando as folhas, né? As lâminas, e o que isso acontece. E aí, quando vocês estudarem sobre as rochas, vocês voltam nessa aula aqui para revisarem, né, para poder compreenderem melhor por que aquela rocha tem aquela característica, tá? Quando a gente for estudar melhor sobre as rochas ígneas, tá? E por fim aqui então o quartzo. O quartzo ele pode ter mais de uma conformação, certo? Então nós temos aí, ela vai formar a estrutura do quartzo que não tem nenhum metal, né? A não ser contaminantes, mas daí seria um metal impuro, mas um quartzo puro, né? Como as fotos mostradas ali. Eles vão ter então apenas sílica, né? Que
silício e oxigênio, tá? Em unidades tetraédricas, sendo que eles formam como se fosse uma hélice, certo? Em volta de um eixo. E aí eu tenho essa hélice para a esquerda ou a hélice para a direita. Então temos aqui a hélice para a esquerda ou a hélice para a direita, formando o alfa, o quartzo alfa e o quartzo beta, certo? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Eu vou mostrar em detalhes os outros minerais para vocês mais para frente, tá?